Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem, nesta segunda-feira, quando estaremos encerrando a nossa matéria liturgia. Vamos orar e pedir a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê direção em todas as coisas que vamos aqui ministrar aos irmãos. Amado da minha alma, Senhor nosso, Deus nosso, quero te agradecer pelo privilégio santo de poder outra vez me reportar aqui aos teus filhos, neste curso básico em teologia, na matéria liturgia. Te peço a Deus que o teu Espírito Santo, que em nós habita, esteja ministrando, ó Deus, aos nossos corações, nos guiando em toda a verdade, me capacitando para ensinar e abençoando os teus filhos, abrindo-lhes os corações, a mente, fazendo com que eles ouçam e entendam a matéria que será ministrada nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos então à nossa última aula, como eu acabei de dizer, nossa matéria liturgia, dando sequência aqui a algumas celebrações que dizem respeito à nossa prática de culto e que nós precisamos estar bem inteirados quanto aos procedimentos, não é verdade? Eu sei que é uma matéria, vale a pena dizer isso aqui no início desta última aula, eu sei que é uma matéria que nem todos, em função das suas atividades na igreja, sua vocação, seu chamado, estarão executando, oficializando todos esses atos, na verdade. Mas, independentemente disto, o conteúdo é importante para conhecimento de todos os irmãos, principalmente daqueles que vão oficializar esses atos litúrgicos em algum momento da sua vida. E também é importante porque faz parte do conteúdo, tá bom, do nosso curso teológico. Então, independentemente da função ou da responsabilidade ou do cargo que alguém possa ter ou não, é importante aqui frisar a necessidade do conhecimento desta disciplina, ok? Bem, vamos então abordar aqui o primeiro ponto desta aula, o primeiro ato, a primeira cerimônia, que é a cerimônia de bodas de ouro ou bodas de prata, que são também realizadas esporadicamente em nossos templos. É um ato já consagrado pela sociedade de modo geral, ninguém espera passar em branco uma data importante como esta, seja as bodas de 25 anos ou as bodas de ouro, e tratando-se de cristãos, nós evangélicos entendemos que podemos sim fazer uma bonita cerimônia, não apenas com o seu aparato social, mas aproveitando esta cerimônia para louvar a Deus pela vida do casal, agradecer a Deus juntamente com o casal pelas bênçãos recebidas ao longo dos anos de vida conjugal que ambos têm já vivido e podido já desfrutar das ricas bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Então, não é apenas uma solenidade, uma cerimônia social, não, mas é um culto de gratidão com algumas partes importantes que devem ser observadas, os atos que serão praticados nesta cerimônia, para que o brilho da cerimônia possa permanecer, possa ser valorizado aquele momento, que é um momento ímpar, na verdade, na vida daquele casal. Então, em primeiro lugar, quem vai oficializar a cerimônia, o ministro, no caso, deve conhecer o quanto possível sobre o viver feliz do casal, a fim de que suas afirmações acerca deles não fujam à verdade. Então, se possível, ele deve sim procurar conhecer a realidade
de vida daquele casal, como que eles se relacionam, né, no seu dia a dia, né, a maneira como eles lidam um com o outro, na verdade, como é o relacionamento, né, daquele casal, né, se realmente é um casal que desfruta de uma vida harmoniosa, de paz, de alegria, que se são realmente felizes no seu casamento, enfim, né, para que no momento da cerimônia palavras de elogios sejam proferidas acerca desse casal, na verdade, para que não se cometa nenhum equívoco, que às vezes um casal está completando 25 anos de casados, né? Mas vive uma vida muito turbulenta e estão apenas completando 25 anos juntos numa mesma casa, mas não gozam de uma vida plena de felicidade como casal. E aí, na hora, o ministrante vai para poder embelezar a cerimônia, né? Dar uma conotação de alegria, dizer coisas acerca do casal que, na verdade, o casal possa não estar vivendo aquela realidade. Bem, não sendo assim, não tendo muito o que dizer, né? Então que seja objetivo, bem objetivo, simples, resumido nas suas palavras, para que ele não venha faltar com a verdade quando estiver falando acerca daquele casal. É claro que só deve ser mencionado aquilo que foi de forma positiva, que marcou a vida do casal, né? Esta cerimônia não precisa também ser longa como se fosse um culto evangelístico, né, de 2 horas, de um culto de domingo, né, de 2 horas de duração. Não, uma coisa objetiva, simples, né, assim, no tempo, né, observando todos os atos que serão ali praticados. O oficiante iniciará sempre com uma oração, sempre. Como já falamos aqui, todo culto é necessário iniciar com uma palavra de oração. Os preparativos para tornar o ato mais solene podem ser como se um novo casamento acontecesse. Então, a arrumação, né, do templo, a entrada, né, do casal, que possa todo aquele cerimonial lembrar, né, uma cerimônia de casamento, embora não seja uma cerimônia de casamento, mas o aparato todo ali da organização que lembre, né, o dia do casamento, né, daquele casal, a ornamentação, algumas coisas que possam parecer, né, uma cerimônia de casamento. Diante do ministro, né, os cônjuges acompanhados dos seus descendentes, claro, né, se houver, ou de alguém de seu relacionamento afetivo mais próximo, se postarão e o ministro dirá. São palavras aqui sugestivas, né? Louvamos a Deus pelos casais que conseguiram, nestes tempos de crise espiritual, pecado e miséria, manterem-se firmes nos propósitos do matrimônio, fiéis e leais uns para com o outro. Os nossos irmãos, aí cita o nome, né? O nome do marido e o nome da esposa, são um exemplo maravilhoso deste fato, pelo que solenemente queremos neste ato celebrar as bodas, aí se é boda de prata ou de ouro, desta feliz e próspera união. Então, percebam que nesse primeiro contato, assim que o casal se aproxima do altar, se aproxima do oficiante, do ministro, né, após já ter sido efetuada a parte musical, de entrada, tudo, né, como já organizado, já preparado antecipadamente. Então, essas palavras de reconhecimento, de louvor a Deus, devem ser ditas, porque, diga-se de passagem, hoje, realmente, um casal que chegue aos 25 anos de feliz matrimônio é motivo de muitos cultos de ação de graças. Na verdade, não apenas um, mas muitos,
porque é uma grande vitória, é uma grande conquista, tendo em vista o grande número de casais, né, que não conseguem chegar nem ao primeiro ano de casamento. Quem dirá os 25 anos ou 50 anos de matrimônio. Não é verdade? Então é motivo de alegria e cabe nesse primeiro momento essa palavra de reconhecimento e de gratidão a Deus pelo que está ali acontecendo. O ministro então fará a leitura da palavra de Deus e temos aqui alguns textos que você pode conferir na sua apostila, né, que são sugeridos para para a leitura, né, porque são textos que dizem respeito à vida conjugal. Então é importante que nesse momento se leiam textos que falem sobre a vida, né, matrimonial, textos que embasam, né, a vida conjugal. Após a leitura do texto, em louvor, o ministro se dirigirá aos cônjuges e lhes dirá, aí sim, ou 25 ou 50 anos, se for o caso, por 25 ou 50 anos, no caso, tendes vivido em santa união conjugal. Por certo, as lutas foram muitas, mas o Deus que servis vos levou à vitória em todas elas. A paciência, a boa compreensão e a cooperação mútua norteou a vossa vida, graças e testemunhar, né, a vossa vida, conjugal, razão porque aqui tendes chegado para diante de Deus, oferecerdes um culto em ação de graças e testemunhar que o pacto que já há 25 anos ou 50 anos tendes firmado se mantém firme e indissolúvel para a glória de Deus, estabilidade da sociedade e felicidade da família. Queremos, portanto, que outra vez escuteis a palavra de Deus, para que tenhais sempre presentes as recomendações bíblicas para um viver conjugal que agrada a Deus. Então o ministro dirá mais alguma coisa que sentiu sob inspiração de Deus, o coração, para trabalhar o texto, né, que foi ali escolhido para que ele pudesse estar ministrando, ok? Mas aqui são palavras sugestivas para que ele possa dar início, então, à sua explanação posterior, ok? Vem então a entrega das alianças, né, onde o ministro concluirá falando da importância das alianças, entregando-as aos cônjuges, né? Primeiro ao marido, que ao colocar no dedo correspondente à sua esposa, ou transferindo esta oportunidade para o filho ou neto, né, dirá: querida esposa, por 25 anos ou por 50 anos, tem sido a minha companheira fiel, ajudadora, incansável na formação da nossa família, como testemunho do meu amor a ti e do meu reconhecimento às virtudes que tens. Eu coloco, né, ou faço colocar em tua mão esta aliança. Após, o mesmo fará a esposa, dizendo: querido esposo, a tua lealdade, ajuda e senso de responsabilidade como esposo e chefe de nossa família levam-me a agradecer a Deus e, neste ato solene, a colocar ou fazer colocar, se é o caso de alguém, né, que foi delegado para aquilo ali, um filho ou um neto, esta aliança em tua mão, como testemunho do amor que a ti dedico como esposa. Havendo louvor, né, ou cântico, neste momento poderá ser apresentado, né, tudo já em comum acordo com o casal previamente, ok? Os louvores são bem-vindos, né, porque os louvores poderão acontecer no momento em que o casal, né, está adentrando ao templo, na verdade, poderá ser logo após a oração, enfim, aí fica muito de acordo com o combinado, né, entre o ministrante e o casal. O ministro fará então a oração final, pedindo a Deus a continuação de suas bênçãos sobre o casal e dará a bênção apostólica sobre eles. Entende? Então, cabe ali no final aquelas breves palavras, né, de ânimo, de encorajamento, palavras que motivem, claro, o casal a permanecer
firme no propósito do amor, da fidelidade, da compreensão, do perdão, para que outros anos, né, de vida conjugal possam ser completados com alegria, com felicidade, com a bênção do Senhor. Então, basicamente, uma cerimônia de bodas de prata ou bodas de ouro acontecerá seguindo essa base, ok? Depois nós temos também, meus irmãos, que não é bem assim uma cerimônia, né? Mas é um ato dentro de um próprio culto, que é a apresentação de crianças. Eu, particularmente, levo esse momento muito, mas muito a sério. É muito mais do que simplesmente fazer uma oração por uma criança. É muito mais do que simplesmente agradecer a Deus pelo nascimento ou pela vida de uma criança que está sendo ali apresentada. É muito mais do que isso. Ok? Vamos dar uma palavra sobre isso aqui no desenvolvimento aqui do assunto. Diz o texto em Lucas 18, versículo 16: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Então, se nós temos uma base bíblica para apresentar, né, as crianças, né, os recém-nascidos, ao Senhor, está aqui, nas palavras do próprio Senhor Jesus, aonde ele deixa bem claro que as crianças não podem ter nenhum impedimento para serem conduzidas a ele, né? Porque das tais, né, das crianças, é o reino de Deus. O ato de apresentar as crianças tem respaldo bíblico, ainda que não constitua um mandamento neotestamentário. Isso aqui é muito importante afirmar, porque não existe um mandamento no Novo Testamento para se apresentar uma criança. Bom, os atos que são praticados ali nos evangelhos, né, com respeito a Jesus, né, enfim, todo aquele momento ali de apresentação, ainda diz respeito às práticas do Antigo Testamento, e não no Novo Testamento. Nas cartas de Paulo, por exemplo, de Pedro, João, enfim, você não vai ver nenhuma ordenança sobre isso. Tá? Então, entendemos que a apresentação de um recém-nascido é uma prática judaica e não da igreja no Novo Testamento. Porém, não existe nenhuma proibição para que a igreja deixe de fazer, né? Embora não haja um mandamento para fazer, não existe uma proibição para que não se faça. Sendo assim, lançamos mão do princípio bíblico, né, que Jesus deixou bem claro que não deve haver nenhum impedimento para que as crianças sejam levadas a ele. Ok? Era costume estatuído na lei de Moisés, né? Então não tem nada a ver com a nossa realidade de fé cristã e de igreja no Novo Testamento, ok? O oficiante do ato é sempre o pastor da igreja, ou, no seu impedimento, o obreiro que imediatamente responde em seu lugar. Não existem, a rigor, normas que privem os obreiros ainda não pertencentes ao ministério de praticarem o ato, desde que estejam em função de dirigente de trabalho e não houver um ministro presente, né? Então, por exemplo, se temos uma congregação tem lá um diácono que dirige aquela congregação e ele está numa função de dirigente ali. Esse diácono pode apresentar uma criança sem nenhum problema. Havendo um ministro, um pastor, um presbítero, ele passa então a oportunidade para que esse obreiro possa fazê-lo. Mas caso contrário, não há nenhuma proibição, nenhuma restrição para que esse obreiro esteja fazendo, né, realizando este ato, ok? Como dissemos, não há normativa que discipline a matéria, porém, o que já se disse quanto à prioridade dada ao ministro obedece ao que se tem aprendido no tocante ao respeito ministerial estabelecido pela palavra de Deus e esposado por todos nós. A maioria das igrejas procede dessa forma. O que se deve observar, meus irmãos? Geralmente, o ato é celebrado no final do culto,
com uma oração específica, estando presentes os pais ou outros parentes chegados, né? Então, é muito comum nessa hora a gente receber, né, ali os familiares, os avós, tios, né, irmãos ali que farão parte daquele momento. É um momento bonito, é um momento singular, espiritual, que merece toda a nossa atenção, nosso respeito, nossa consideração, e precisamos valorizar, então, esse momento. O oficiante precisa, né, saber, claro, de antemão, o nome da criança, os nomes dos seus pais, para que ele possa se reportar a eles pelos seus nomes, para que não venha cometer aquelas gafes, né, de ficar perguntando o nome da pessoa em última hora, né? Eu falo isso quando se trata, né, claro, de pessoas que não sejam membros da igreja e que estejam ali para aquele fim, né? Quando é da igreja, claro, o pastor já conhece a pessoa, mas quando se tratar de alguém que seja desconhecido e que solicitou a apresentação, então cabe ao pastor procurar saber os nomes direitinho para que na hora os nomes sejam mencionados, ok? O oficiante deve saber o nome da criança apresentada para anunciar a igreja, e se os pais não forem suficientemente conhecidos, é bom dizer, né, ali então os seus nomes. Com a igreja de pé, será feita uma oração suplicando a bênção para a criança e pedindo ao Senhor pela conservação da sua saúde e que a crie nos seus caminhos, dando-lhe permanente proteção em todos os sentidos. Após a oração, o oficiante entregará a criança à mãe ou a quem por ela seja responsável, dando em seguida os parabéns aos pais. Bem, em suma, geralmente é isso que acontece. Agora, eu quero dar aqui um parecer meu em relação a isso. Quando eu vou fazer uma cerimônia, um ato, né, de apresentação de uma criança, como eu disse, eu valorizo muito esse momento, porque eu entendo que é um momento que tem uma conotação espiritual muito importante. É uma oração, é um momento em que nós oramos a Deus e suplicamos a Deus a bênção do Senhor para aquela criança. No Antigo Testamento, a criança era consagrada, era dedicada ao Senhor, né? Então havia todo aquele momento espiritual de consagração e de dedicação. Eu entendo que quando nós vamos orar por uma criança, nesse sentido, nós estamos, por assim dizer, dedicando esta criança ao Senhor. Agora, a criança não pediu para ser dedicada. O desejo veio dos seus pais, né? E aí, eu me reporto aos pais desta criança, naquele momento, antes de orar, e levo-os a refletir sobre aquele momento, da importância daquele momento, o que significa dedicar o filho ao Senhor, o que significa consagrar o filho ou a filha ao Senhor, ensinando o menino no caminho em que ele deve andar, sendo exemplo em tudo para o seu filho, né? E no que depender deles, do pai e da mãe, fazer de tudo para que o filho tenha acesso ao conhecimento da palavra de Deus, ao plano da salvação, para que no tempo oportuno esta criança, já adolescente, quem sabe, mas ainda como criança, se é possível, claro, já na idade da razão, chegar ao pleno conhecimento da salvação e a necessidade de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, isso eu deixo bem claro no momento da consagração, da dedicação, da oração pela criança. Quando os pais não são cristãos, mas desejam oferecer, né, orar, né, desejam que a criança seja apresentada na igreja, há muitos casos em que obreiros, né, se recusam a fazer porque os pais não são crentes. Bem, irmãos, eu penso o seguinte: é melhor ir ao templo para pedir a bênção de Deus para o filho do que ir em outros lugares, né? Não vale aqui dizer, mas você já sabe o que eu estou dizendo, né? E em outros lugares aonde certamente esta criança não terá a bênção do Senhor. Muito pelo contrário,
E é melhor ir ao templo para pedir a bênção do que nunca ir ao templo e nunca pedir a bênção de Deus. Então, não importa se é cristão ou não o casal, se há o desejo de orar pelo seu filho, de pedir que nós o abençoemos com uma palavra de oração, devemos sim fazê-lo. Vamos deixar que os pequeninos possam ir a Cristo e não vamos impedi-los, como disse Jesus. Agora, como fica então o voto de compromisso do casal se o casal não é crente? Como que o casal vai ensinar, vai ser exemplo para o seu filho? Como que ele vai criá-lo nos caminhos do Senhor se o casal não é evangélico? Então, o que é que eu faço? Sendo assim, eu peço ao casal, né, que possa convidar um outro casal cristão, exemplar, que possa ficar responsável pela transmissão da espiritualidade, da palavra de Deus, né, do conhecimento do Senhor para aquela criança. Então, a criação, a educação secular, por conta dos pais. Mas a formação espiritual, esse casal de irmãos, geralmente um parente, um irmão, um tio, uma tia, assumem esta responsabilidade. E aí eu me reporto a eles nesse momento, né? Fazendo-os entender a responsabilidade que eles terão na transmissão da vida cristã, dos princípios cristãos para aquela criança. E aí, concordando, aí sim, então eu pego e oro, né, e apresento a criança, dedico a criança ao Senhor. Depois, cada igreja tem aí a sua maneira de proceder, pode-se confeccionar um bonito certificado de dedicação, né, da criança. Você tem acesso, você pode imprimir aí na internet, você pode comprar, você pode mandar fazer com a logomarca da sua igreja, sem nenhum problema. O importante é que o casal leve para casa uma pequena lembrança, né, uma recordação daquele dia tão importante para a vida daquela criança. Mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que a apresentação de crianças no templo é algo que deve ser muito valorizado por todos nós e não deve ser feito de qualquer maneira, às pressas, corrido, né, como se fosse um ato qualquer, ok? Bem, é claro que na hora da oração nós precisamos ser prudentes, né? É uma criança, um bebê que às vezes está dormindo ali nos nossos braços, né, enquanto estamos falando ou orando. Então que a nossa oração seja uma oração num tom suave, para não assustar a criança, né? Que deixemos a criança um tanto distante, né, do nosso rosto, para que nós não venhamos salivar em cima da criança. Por isso que o ideal é levantar a criança assim, não pegar a criança abaixo do nosso rosto, mas que fique numa posição acima, né, para que a gente não possa estar salivando, né, em cima do recém-nascido, ok? Então, numa altura suficiente em que a gente possa falar sem comprometer a saúde desta criança. E uma oração breve, não se prolongar muito, porque é muito natural numa hora dessa, na hora que a gente começa a orar, a criança começa a chorar, né? E aí eu até brinco na hora que a criança já aprendeu a ser pentecostal já desde a sua tenra idade, já está ali chorando na presença do Senhor, né? Mas é apenas para descontrair. Ok, meus irmãos? Então são breves orientações e a gente retorna a criança aos pais e parabeniza os pais pela grande bênção do Senhor. Bem, temos aqui uma outra cerimônia que é a colação de grau na igreja. É algo também muito comum hoje em dia acontecer, no final de ano, é comum um pastor ser solicitado para que haja esse tipo de cerimônia lá no templo, chamado culto de formatura, que é uma oportunidade similar à do culto em ação de graças, tendo naturalmente as suas características próprias. Então, por exemplo, vejamos, irmãos, que nós estamos num templo
evangélico para prestar um culto em ação de graças por ocasião da formatura, ok? De algumas pessoas. Então começa-se essa cerimônia, já que estamos no culto, com uma oração. Cânticos congregacionais e leitura da palavra, um texto bem apropriado, né, que diz respeito ali àquele momento. Logo depois, deveremos ter a execução do hino nacional, né, havendo condições, e hoje você tem muitas condições para isso, né, usando aí um playback, enfim. Após se dirá, nesse momento, declaro abertas as solenidades de formatura, né, e mencionar ali, é claro, a turma, o ano, qual foi o curso, para que todos estejam cientes do que vai acontecer. A apresentação de alguma peça musical, enfim, o que já foi combinado antes, a apresentação das autoridades, convidados especiais, diretoria da entidade, corpo docente, né, palavra do orador da turma, e é claro que ele vai ter um tempo, né, limite para isso, ele deve ser avisado desde quando convidado o tempo que ele terá para proferir, né, o seu discurso, o orador da turma. Logo depois temos aí a palavra do paraninfo, pode-se intercalar entre a palavra do orador da turma e o paraninfo, acrescentar aí um louvor. Enquanto que o orador da turma ele representa a turma, ele transmite o pensamento da turma, a fala dele é exatamente o que a turma falaria se estivesse no seu lugar. Entende? Então ele procura transmitir o pensamento da turma. E a palavra do paraninfo, né, que é um dos professores que vai ser escolhido para proferir seu discurso, é aquela aula que nós chamamos de os últimos conselhos práticos que o professor gostaria de dar aos seus alunos. Então ele vai resumir isso aí também num tempo curto, 10, no máximo 15 minutos será o tempo da palavra do paraninfo. Depois temos a palavra do diretor do curso, né, ou o seu preposto, quem ele indicar. Nesse culto não existe aí um momento para se retirar oferta, dízimo, nada disso, ok? Então é apenas uma cerimônia de colação de grau sem esse aparato aqui. Seguir o programa elaborado para entrega de certificados. As solenidades são concluídas com uma palavra de agradecimento a todos e uma oração a Deus. O tempo fica franqueado para os cumprimentos, né, que seguirão a seguir com naturalidade. Sendo necessário, será aberto espaço para inserir algum ato indispensável ao evento. Em tal caso, é prudente observar em que momento se fará a inserção, pois a ordem deve ser observada com certo zelo. Ou seja, por se tratar de uma solenidade de formatura, de colação de grau, então nós temos atos que precisam ser respeitados e a própria cerimônia em si, ela exige uma seriedade, né? Não permitindo aqueles improvisos que possam comprometer os atos em si. E caso haja alguma situação que venha fugir a esse roteiro, então deve-se pensar muito bem em que momento ele vai entrar para não comprometer a programação toda, né, em si, ok? Bem, um outro ato também que é praticado entre nós, meus irmãos, é a despedida de obreiro para o campo. É aquele irmão, aquele obreiro que vai ser encaminhado para um lugar para dirigir uma igreja, dirigir uma congregação, ou vai para o campo missionário. Ele, antes de ir, ele participa também de um momento especial. Há um momento especial, né, em que esse obreiro ele vai ser abençoado com palavras bíblicas, palavras de oração, uma boa mensagem, conselhos, orientações, vai ouvir algumas coisas, né, a seu respeito, dos novos desafios. Então isso é muito importante. E nós temos um embasamento bíblico para isso, um dos embasamentos, né, que está em Atos capítulo 13, Atos
capítulo de número 13, versículos 2 e 3. Atos 13, versículos 2 e 3 é o acontecimento que marca o início das viagens missionárias de Paulo, né? Diz assim, versículos 1, 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Você tem aqui no texto uma base bíblica para esse momento de despedida dos obreiros ou de um obreiro para o campo, né? Para estar desenvolvendo uma tarefa ministerial. Ok? Nada, como diz aqui nesse texto, irmão, nós temos aqui um princípio, nada pode substituir a oração e o jejum quando temos que tomar decisões tão sérias como a de enviar um embaixador do reino de Deus para exercer o seu ministério em alguma região. Percebam que a obra missionária na vida de Paulo e de Barnabé, né, foi um sucesso, foi um êxito, alcançou um êxito maravilhoso, porque tudo começou muito bem e começou da maneira certa, né? Da maneira certa, com oração. Começou com eles servindo ao Senhor, vivendo em oração e em jejum e contando com a bênção da igreja, né? Então não tem como dar errado quando tudo começa da maneira certa. Então assim começou. E nós temos que valorizar isso, né? E temos que entender que a despedida de um obreiro para o campo para fazer a obra do Senhor é algo assim de muita relevância espiritual e deve ser tratado, né, com total seriedade, sem extrapolar, sem exageros, sem fazer daquele momento ali como se fosse uma festa qualquer de despedida de alguém para um lugar qualquer. Não, estamos ali para celebrar a Deus, um culto de adoração, de louvor, de gratidão pela vida daquele irmão, daquela irmã, e pedir a Deus a bênção do Senhor para a sua nova etapa ministerial. Então, vejamos como melhor celebrarmos um culto a Deus por mais um obreiro que está sendo enviado à grande seara do Mestre. Em primeiro lugar, o pastor da igreja, após a oração inicial, falará do propósito da reunião e dará prosseguimento ao trabalho na forma habitual, quando os louvores, tendo naturalmente o cuidado de escolher hinos que tenham uma mensagem relacionada com o evento. Abrindo aqui um parênteses, irmãos, percebam que em todas as nossas cerimônias, em todos os nossos atos, enfim, é importante observar na ordem, né, e a escolha do texto bíblico, a escolha dos hinos que serão cantados, a mensagem que será pregada, tudo tem que estar relacionado com o assunto em pauta. Então, se o assunto aqui é a despedida de um obreiro para o campo, então os hinos que forem cantados, sejam eles de um inário, da harpa cristã, um cantor cristão, ou que sejam hinos avulsos, né, um solo, um dueto, um coral que vai cantar, um conjunto, enfim, mas que sejam hinos que dizem respeito ao momento em si, para que não haja divergência, para que o culto não fique uma coxa de retalhos, né? A leitura é sobre um assunto, o hino é sobre outro assunto, o pregador prega sobre outra coisa. Não, tem que ter uma linha, ok? Do início ao fim. O culto ele obedece uma natureza única, ok? Após os louvores, então, far-se a leitura da palavra de Deus sempre de acordo com o que está sendo celebrado. Temos aí algumas passagens bíblicas sugeridas. Feita a leitura, se fará a oração e a apresentação dos presentes e se passará a dar oportunidades aos obreiros que compareçam ao
evento, né? Caso o número de obreiros ali presentes seja um número grande, então você chama, não todos, claro, então você vai chamar por representação. Então, se você tem ali dois ou três diáconos, você tem ali uns 3 presbíteros, você tem ali uns 3 pastores, então você chama um diácono que falará em nome dos diáconos, um presbítero que falará em nome dos presbíteros, um pastor que falará em nome dos demais pastores, e assim você consegue enxugar o número de oportunidades para não se estender no tempo, ok? Para não comprometer a programação em si. Se houver um obreiro para entregar a mensagem final, né, o que é realmente recomendável, que se tenha uma palavra final, uma palavra bíblica, este deverá ter tempo suficiente para desenvolver o seu sermão. Todos os atos, como poesias, cânticos, palavras de incentivo ao obreiro que se despede, deverão acontecer antes da mensagem final, ok? Então, chegou a hora da palavra, o pregador vai pregar e após cabe apenas a conclusão do trabalho, tá bom? Dirigente que vai pregar, né? Enfim, quem vai trazer ali a palavra final, né? Para concluir o trabalho. Após o mensageiro, que poderá ser, né, o que se despede, pode acontecer, o próprio obreiro que está indo, pode ser ele mesmo o pregador, né? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. O pastor após, então, o mensageiro, que poderá ser o que se despede, o pastor da igreja convidará a congregação para, com uma oração fervorosa, encomendar o enviado à graça do Senhor. E nesse momento toda a família deste deverá estar junto a ele para receber a bênção que a igreja ministrará sobre a sua vida. Então, após a pregação, né, acontece o ato em si da bênção para aqueles que estão indo ou aquele que está indo para a obra do Senhor, né? Por-se-á de joelhos e a igreja então estenderá as mãos e o abençoará naquele momento. E após, então, a oração que é feita, uma oração de consagração daquela pessoa à obra, né, ao envio. Veja que nós não estamos consagrando o obreiro, nós estamos apenas orando, né, e dedicando agora aquele obreiro que já é consagrado ao ministério, à obra do Senhor. Ele estará sendo enviado para o trabalho, para assumir uma responsabilidade em alguma esfera qualquer da obra do Senhor, ok? E a família dele ali junta, sendo acompanhada com essa palavra de oração. Caso o orador final não seja o que se despede, este deverá ter uma oportunidade para falar à igreja. Cabe agora, então, após ele ter sido abençoado por esta palavra de oração, de envio, ele se reportar à igreja e dizer o que ele sentiu no seu coração em relação à igreja em si, a responsabilidade que ele está assumindo e suplicar à igreja, né, as orações para que ele possa ser bem sucedido nessa nova etapa ministerial. Esse culto não deve ser uma oportunidade para lamentações, lágrimas, oriundas de saudosismo desequilibrado, como também não se deve pedir que se manifestem sentimentos de amor fraterno com relação ao obreiro que se despede. Que tudo seja feito com moderação, ok? Com moderação e equilíbrio para que todo o procedimento ali possa ir bem até o final. A oportunidade também é propícia para se solicitar uma boa oferta em favor do trabalho que o obreiro irá fazer, mesmo que ele esteja partindo para um trabalho já consolidado. Então, nós sabemos que a obra do Senhor, ela necessita sim de recursos financeiros para se manter, né? Para manter a sua realidade, a sua estrutura física. Então, é realmente um bom princípio, um bom costume, é bem-vindo, né, esse pensamento que no momento de um ato de despedida de um obreiro para o campo, que a igreja possa materializar o seu sentimento, né, em relação ao obreiro, com uma oferta de amor voluntária para que ele possa estar investindo esse valor lá na obra para onde ele está indo para realizar
à vontade do Senhor ali. Concluída esta parte, o dirigente do culto encerrará o trabalho e orientará o enviado para que fique à saída do templo em lugar próprio, juntamente com a sua família, para receber os cumprimentos da igreja. O culto é encerrado com a bênção apostólica, como nas ocasiões habituais. Agora, nós temos uma outra cerimônia que lembra um pouco esta, né? A despedida e passagem de pastorado. Momento de despedir um pastor do pastorado de uma igreja, bem como o ato de transferir a responsabilidade para outro, é uma solenidade que quase sempre acompanhada de saudades, agradecimentos e sadios reconhecimentos do labor desenvolvido pelo pastor que se despede, né? Então há um momento de comoção, né? Cada um reage, né, de uma forma, mas é um momento realmente que mexe com as nossas emoções, porque você que conviveu com aquele pastor já por algum tempo, criou ali um vínculo de amizade, você tem um respeito, um carinho por aquela liderança pastoral, e agora chegou a hora de se despedir. Ele não mais será o seu pastor local, né? Não mais terá a responsabilidade pastoral sobre a sua vida, e outra pessoa estará chegando. Então é claro que há ali um momento ali de comoção, de choro, né? Daqueles que caminhavam junto com o pastor, que amavam realmente o seu pastor, e enfim, embora a gente saiba também que há aqueles que, por não se simpatizarem com o pastor, não terão também o mesmo sentimento. Costuma-se dizer que numa despedida de um pastor, há lugar, né, para os que se alegram e há lugar para os que choram, não é verdade? Então, há e também para os indiferentes. Então, são três tipos de pessoas que participam de um momento de despedida de um pastor, né? Os que se alegram, os que choram e os que ficam indiferentes. Tanto faz como tanto fez, né? Então, são realidades, não é verdade? E a gente tem que aprender a lidar com todas elas, né? Com todas elas. Isso faz parte da nossa experiência pastoral, ok? Bem, é aconselhável que a diretoria da igreja, cujo pastorado estiver sendo transferido, entre em contato com o pastor que assumirá, a fim de que se elabore um programa conjunto para o dia da despedida e posse, respectivamente. Perceba que nós estamos tratando de dois atos numa só reunião. O primeiro ato é o ato de despedida do então pastor. E o segundo ato é o ato de posse do novo pastor. Ok? Então, são duas situações diferentes. Por isso que também geram sentimentos diferentes, reações diferentes, né? Em função do primeiro, foi o que eu já falei. Em relação ao segundo, também as reações serão mais diversas, né? E a principal delas é a curiosidade, né? Quem é esse novo pastor? Né? Em que ele se assemelha ao que está saindo. Ele lembra ou é totalmente diferente ao antigo pastor? E aí? Enfim, então são muitas situações que acontecem nesta hora. E é importante que esse momento seja um momento assim também muito bem trabalhado, né, para que tanto nesse culto sejam expressadas palavras que valorizem realmente o pastor que está saindo, mas sejam ditas também palavras e tudo seja feito de tal forma que valorize o pastor que está chegando. Enfim, que o que está saindo saia em paz e o que está chegando também assuma em paz aquela igreja, né? No momento, no clima abençoado. Após ser resolvido a nível de ministério local e homologado pelo plenário da igreja, o formal convite ao pastor que assumirá o pastorado, havendo-se cumprido todos os requisitos previstos no estatuto da igreja, isso aqui é muito importante, cada igreja tem o seu estatuto, e cada estatuto reza de forma diferente um do outro, como que se dá o ato de posse de um novo pastor. Isso aqui é muito importante conhecer, ok? E o convencional marca-se-á dia e hora para o ato da despedida do pastor e transferência da responsabilidade pastoral. Feito isso, preparar-se-á o seguinte esquema para a cerimônia. Então, a cerimônia em si, perceba que nós estamos falando aqui de dois momentos, né? O antes e o durante a cerimônia. Quais são os procedimentos a serem tomados
antes do dia da posse e de despedida, né? E os procedimentos no dia da despedida e da posse do novo pastor. Bem, como se dará a cerimônia? Primeiro, o trabalho será iniciado como nos cultos normais, sempre com uma oração, seguindo-se de alguns louvores, né, que dizem respeito também ao tema, ao assunto daquele culto. Não precisa cantar muitos louvores, talvez um só já é o suficiente, né, dependendo do tempo, da programação, para que não se tome tempo que venha prejudicar a programação em si, ok? A direção do culto, a princípio, deverá estar com um obreiro capaz, indicado pelo pastor, até que outra direção assuma, se for o caso. Então, geralmente, o vice-presidente da igreja ele pode estar conduzindo esse primeiro momento desse culto, ok? O pastor a ser substituído estará com a sua família no templo. Ele já chegou, né? No início do culto, todo o ministério local deverá estar presente ao evento. O local deverá estar ornamentado até mesmo para testemunhar da alegria e nunca de tristeza, uma vez que o assunto do culto está sendo conduzido sob a direção e vontade de Deus. Os departamentos que se farão representar com palavras ao pastor que sai deverão estar bem orientados quanto ao momento e o tempo que ocuparão para fazer uso da palavra, a fim de evitar perda de tempo e para que a programação não sofra dificuldade no seu cumprimento. Então, há oportunidade para os departamentos trabalharem nesse culto, expressarem suas palavras de amor, de carinho, de gratidão, né, ao pastor que está saindo, né, ali as palavras que serão ditas, né, então, mas tem que ser bem orientado para que não se extrapole também no tempo, porque dependendo da igreja, o número de departamentos que queira participar, haverá dificuldades na administração disto. Após os louvores, uma comissão da igreja local, indicada pelo pastor, irá ao encontro do pastor convidado a assumir o pastorado, o qual deverá estar em lugar previamente preparado para que fique à espera da comissão que o introduzirá ao recinto da igreja, a qual deverá recebê-lo de pé por solicitação do pastor que vai transferir o cargo. Então, aqui é o caso daquela situação em que o pastor que vai assumir, até esse momento, ele não está no templo, na nave do templo, está numa sala, à parte, enfim, o culto começou, a primeira parte, algumas coisas estão sendo já procedidas ali, e é o momento então em que esse pastor vai adentrar ao templo, né? Então, a equipe já organizada vai lá e convida esse pastor para ele adentrar ao templo. É um costume, né, que algumas igrejas podem adotar, outras já preferem que o próprio pastor que vai assumir já esteja presente na nave do templo, né, já num lugar reservado para ele, para a sua esposa, enfim, para os filhos ali, se os tiver, já num lugar já previamente reservado para ele. Então, ele será, nesse momento, se caso estiver fora, né, ele vai ser introduzido para a nave do templo, ok? Com o ingresso do pastor convidado, o pastor da igreja indicará o pastor que presidirá o ato de posse do novo pastor e também indicará um secretário ad hoc para fazer a lavratura da ata que a nova direção da igreja deve providenciar o registro imediato. Então, veja bem, estamos agora falando de uma parte oficial do culto que diz respeito a um registro de uma ata que precisa ser lavrada naquele dia, né, para que faça constar a nova diretoria da igreja. Então, olha só, o culto começou com a pessoa, por exemplo, do vice-presidente da igreja, né, ou auxiliar que o pastor indicou para dar início ao culto. Nesse momento em que vai ser feita a parte oficial de transição, o próprio pastor da igreja
vai indicar alguém que previamente já foi apontado para isto, para que seja o pastor presidente daquela assembleia extraordinária que vai ali acontecer. E ele vai precisar de um secretário ad hoc, aquele secretário que se escolhe no momento ali para escrever os atos que serão efetuados naquela reunião. Então, o pastor convida essa pessoa, esse pastor que será juntamente com esse secretário ad hoc, por assim dizer, empossados para aquela finalidade, e esse pastor agora, assumindo a responsabilidade, ele conduz o processo de transição pastoral a partir daquele momento. Tudo sendo registrado em ata, né? Havendo sido empossados o presidente e o secretário ad hoc, que conduzirão os trabalhos da posse, o pastor, ainda na condição de pastor titular, fará uso da palavra para apresentar as suas despedidas, devolvendo-a em seguida ao pastor que preside a sessão. Então, ele tem ali a sua última oportunidade para se reportar à igreja antes da posse do novo pastor, né? Então ele aproveita ali para dar as suas palavras de gratidão, de amor, né? de reconhecimento por tudo que aconteceu durante o tempo em que ele foi pastor na igreja. Uma palavra breve, porque certamente já houve algum outro momento em que ele tenha se reportado aos irmãos, mas naquele dia, então, é a sua última oportunidade que ele terá para se reportar à igreja, ainda como pastor daquela igreja. Então, dada essa palavra dele, né, de despedida, então ele passa a palavra a esse pastor, presidente, né, empossado para presidir o ato de transição. Ok? Pastor, então, o presidente da sessão usará a palavra, agradecendo a sua indicação para presidir, e lerá um texto bíblico que poderá ser um desses textos aí apresentados, Efésios 4, versículos 11 a 13, 1 Pedro 5, 2 a 4, Atos, capítulo 20, versículo 28, Jeremias 3, 15, 23, versículo 4, e outras referências que aparecem, são textos bem propícios para esse momento em que o presidente, né, ali fará a leitura desses textos e dará uma breve explanação dos mesmos, falando da importância e do significado da natureza do ministério pastoral numa igreja. Bem, feita a leitura, em primeiro lugar, o presidente falará à igreja dizendo, com base nesses textos, que o Senhor, com base em Efésios 4, 11 a 13, que o Senhor é quem constitui pastores e que é o seu convencimento que Deus está constituindo um novo pastor para a igreja, né? E aí ele cita lá o nome da igreja. Enfim, então ele louva a Deus porque até aquele momento Deus deu àquela igreja um pastor. E agora, com a saída daquele pastor, Deus está dando um outro pastor para aquela igreja, porque com base em Efésios 4, 11 a 13, Deus não dá igreja para pastores, mas dá pastores para igrejas, né? Então Deus está suprindo a necessidade daquela igreja com um novo pastor. O oficiante do ato de posse deverá fazer menção ao tempo e aos bons resultados do trabalho desenvolvido pelo pastor, né, que está sendo substituído, reconhecer o seu trabalho, parabenizá-lo pelo seu esforço, pelo seu empenho, louvar a Deus, né, pela sua instrumentalidade e perguntar, né, à igreja se a igreja está feliz, agradece a Deus pelo trabalho, pelo tempo de vida e serviço cristão que aquele pastor desenvolveu ali entre aqueles amados irmãos. E é claro que a igreja, ela responde com um amém, com graças a Deus, né? Enfim, né? É o normal isso acontecer, né? Salvo aquelas exceções em que às vezes, quando na saída de um pastor, há cenas assim indesejáveis, né, de insatisfação com aquela liderança pastoral, mas são casos de exceção, não é regra, na verdade não deveria ser, não deve ser jamais regra para a nossa realidade ministerial. E em seguida, também, após essa manifestação,
que, positivo, o presidente perguntará à igreja se é também com alegria que recebe, né, para o seu convívio eclesiástico a sua nova liderança pastoral, né, o nome do pastor que vai exercer o pastorado daquela igreja. E pergunta à igreja se a igreja está com seu coração aberto a fim de receber esse seu novo pastor. Ato seguido, o presidente colocará de pé, frente um do outro, os dois pastores, o que transfere e o que recebe o pastorado, e dirá ao pastor que assume que a sua responsabilidade nesse momento é muito grande e que a está assumindo diante de Deus, que está recebendo não de mãos de homens, nem por delegação humana, mas divina, e que irá guiar a igreja do Senhor com a palavra de Deus, a Bíblia. E aí, aquele pastor, né, o pastor que está sendo substituído, pega, né, a Bíblia, que está já no púlpito, e transfere aquela Bíblia num ato simbólico às mãos desse novo pastor, que pega a Bíblia em suas mãos como um sinal de que ele continuará conduzindo a igreja com base na palavra de Deus. Então a transmissão da Bíblia da mão do pastor que está saindo para o que está chegando é um ato simbólico que aponta para a responsabilidade do novo pastor de conduzir a igreja de acordo com a palavra de Deus, né? Que ele terá a Bíblia nas mãos, né, para conduzir a igreja segundo as Sagradas Escrituras. Okay? E então, nesse momento em que ele está entregando, ele vai dizer algumas palavras. Palavras do tipo pastor, aí ele cita o nome do pastor que está chegando, né? O pastor que está sendo substituído vai dizer para o novo pastor: pastor, falando de tal, passando às suas mãos o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, transfiro aos seus cuidados o pastorado desta querida igreja do Senhor, que tive a honra e o privilégio de pastorear por, ele diz, quantos anos ele ali passou, né? Em seguida, o presidente convidará a igreja para fazer a oração de posse, e após os dois pastores se abraçam, né? Ambos os pastores deverão estar ajoelhados por ocasião da oração de posse, né? Tanto aquele que está saindo vai receber a oração, né, de gratidão pelo seu ministério, e o que está chegando vai receber ali a oração de posse, né, com a bênção da igreja. É comum, nesse momento, os pastores que estão ali ao lado orarem com imposição de mãos, impor as mãos sobre o novo pastor, abençoando o servo de Deus. O ato contínuo, o pastor que preside ordenará ao secretário ad hoc que faça a leitura da ata, que após ser aprovada pela Assembleia, será assinada pelo oficiante, secretário ad hoc e pastores presentes ao ato. Após as assinaturas, o senhor presidente passará a palavra ao pastor empossado, que concluirá o trabalho segundo a direção do Senhor. Então ele vai fazer ali o seu pronunciamento, né? Um breve pronunciamento, e é bom que se diga, meus irmãos, que seja um pronunciamento sincero, verdadeiro, com humildade, né? Com bastante humildade. Não se espera nesse momento nenhuma palavra que venha denotar, né, um espírito soberbo, né, dando a entender que ele será melhor do que o seu antecessor. Nada disso, mas que ele possa demonstrar sua total dependência de Deus para dar continuidade à obra que ali começou. Isso é um bom começo. Bem, a conclusão fica a seu critério. Ele mesmo pode orar, impetrar a bênção, ou pode convidar algum pastor ali para fazer a oração, né? E ele pode também depois impetrar a bênção. Pode também dar oportunidade, e é muito bom isto, né? Dar oportunidade à sua esposa para dar uma palavra para a igreja, para que a igreja conheça, né? Ouça pela primeira vez a sua esposa, que estará coadjuvando
né, com ele no seu ministério. É muito importante a participação nesse momento da esposa no ato de posse pastoral, ok? Então, fica aí a nossa fala com relação a esses atos até agora e vamos para o segundo vídeo daqui a pouquinho mais, ok?